Olá, bom dia, a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Salmo 113, versículos de 5 ao 8, que diz o seguinte, passaremos a ler. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. A nossa meditação de hoje, a respeito deste salmo, o que ele quer nos ensinar? Ele nos diz que o nosso Deus, ele é especialista em exaltar o humilde e erguer o pobre do pó para dar lugar, honra ao seu povo. Temos, por exemplo, o exemplo a dizer que Deus ele tira do trono os poderosos e eleva os humildes. Deus também, ele humilha os soberbos e honra os humildes. Deus abate os arrogantes e exalta os desprezados. Deus levanta o que se encontra prostrado e coloca de pé na sua presença. Nós vamos citar alguns exemplos que é importante para que você entenda como Deus levanta uma pessoa simples, pobre, ele faz com que ele habite com Deus e esteja no seu altar. Vamos dar o exemplo dos grandes homens de Deus que ergueu dos lugares mais desprezíveis dos olhos humanos e Deus o exaltou. Nós temos o exemplo de Elias, que era um homem eloquente, profeta hebreu. Ele era de uma cidade desconhecida, da cidade de Tisbe, que se encontra lá em 2 Reis, versículo 1 ao 8. E também nós temos um outro exemplo que é muito importante citar, que eu acho entre esses exemplos, um dos melhores exemplos que o ser humano tem para trazer para a sua vida e aplicá-los, é a viúva de Serepta. A viúva de Serepta ela era uma pessoa pobre, não tinha condições nenhuma de nada. Então, o que aconteceu? Após uma grande seca, Elias, ele foi assim à cidade de Serepta, que é Sidom, após uma grande seca. Então, a viúva de Serepta encontrou-se com Elias e acolheu Elias, esse grande profeta, que, apesar dela ser pobre, acolheu em sua casa. Deus recompensou essa viúva de Serepta pela hospitalidade e também cuidou do seu filho. A cidade de Serepta, ela ficava em Sidom, uma terra pagã do norte de Israel. E Elias fugiu para lá porque ele estava sendo perseguido. O que aconteceu? Então veio a ele a palavra do Senhor e disse: levanta-te, vai a Serepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Na realidade, todas as mulheres viúvas naquela época, a maioria delas eram pobres. E essa mulher, acolheu Elias e vejamos o que aconteceu. Chegando à porta da cidade, eis que uma mulher estava ali, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água e beba. Então, ele estava ali com sede devido à sua viagem, então ela o deu. O que aconteceu mais adiante? Ela disse, ele convivendo já com ela em casa,
ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Isso significa que ele estava comendo e ela deu. Porém, ela disse antes, porque ela tinha poucos recursos, então o que ela disse? Ela só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então, ela não tinha muito para oferecer. Então, o que aconteceu? Ela disse para ele que ia fazer conforme a palavra do Senhor o tinha dito, que ela ia fazer um bolo para ela comer juntamente com seu filho e depois morreria porque ela não teria mais alimento para comer. Então, a farinha da panela nunca se secou dessa viúva, porque ela atendeu o pedido de Deus e atendeu o pedido de Elias. E assim não faltou mais pão e nem óleo na sua botija. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele, a casa, todos da sua casa. Mas ela tinha um filho, e esse filho, ele se encontrou, estava doente, e ela entendeu, primeiramente, que Elias havia trazido para a sua casa uma maldade. Portanto, ela entendeu também que seu filho estava doente por causa da presença de Elias. Mas o que Elias fez? Ele subiu ao segundo andar, mas antes disso, ele disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela disse para ele: vieste me trazer a memória de uma iniquidade e matar o meu filho? Era o que ela estava pensando. O que ocorreu? Ele pegou essa criança, colocou no colo, subiu ao segundo andar, orou e Deus deu a vida a este menino. Deus, então, o que ele fez? Ele rogou a Deus e a vida do menino voltou novamente. O que estamos querendo dizer com isso? Que basta você ter fé, crer no Senhor, que Ele tudo fará por você. Então, nós temos ainda outros exemplos. Nós temos o exemplo do Mefibosete. Ele era da cidade de Lodebar, que ele pôde se assentar à mesa do rei. Ele era um mendigo e passou-se a sentar na mesa de Davi. Davi procurou saber se há alguém ainda que restou da casa de Saul. Aí disseram: há o filho de Jonatas, que é o Mefibosete. Então, o que ele fez? Pegou esse Mefibosete e colocou em sua mesa e disse para ele: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então, olha o que o Senhor Deus fez a Mefibosete. Ele era uma pessoa que andava, ele era deficiente, vamos dizer hoje, na linguagem de hoje, e ele não tinha nada para se alimentar. Então, Davi, querendo usar da benevolência para a casa de Saul, trouxe Mefibosete para a sua casa, sentou-se à sua mesa, e assim ele pôde se alimentar e deu todas as terras que eram de Saul, ele deu a Mefibosete. Então, o que podemos dizer? Que Davi, o maior de Israel, era oriundo de uma pequena cidade de Belém. Davi, ele era oriundo de uma pequena cidade de Belém e chegou a ser rei. Portanto, nós já temos um outro exemplo, Jesus Cristo. Ele é considerado o Rei dos Reis. Ele também nasceu numa cidade pequena de Belém. Ele foi desprezado, discriminado, morreu lá na cruz do Calvário, onde nós conhecemos. E, portanto, Deus foi com Cristo Jesus para que tudo que ele fizesse tivesse êxito. Amém?